Olá, vamos embora fazer a nossa leitura de hoje. Capítulo 8. Capítulo 8, mas gente, nem sei mais. Acho que é mesmo. Vamos lá, então, capítulo 8. Porque a gente leu, né, o Fério. Sim, vamos lá, capítulo 8. O título do capítulo 8 que é o nosso livrinho, né, que a gente tá lendo aqui. O título é Estratégias, Táticas e Métodos. Subtítulo: Os truques do inimigo. Estamos diante de um inimigo multifacetado que atua simultaneamente em várias frentes e por meio de muitas artimanhas. Seu poder está infiltrado onde menos se espera e seus truques tentam nos enganar a todo instante. Como na fala de Morpheus do filme Matrix, o inimigo está em toda parte, nas notícias, nos filmes, nos livros e nas músicas que você ouve, dos programas que você assiste e nas impressões que sua mente absorve sem que você as perceba. Nos próximos verbetes, pretendo elencar os truques que fui capaz de perceber, ou aprendi com quem percebeu. Alguns métodos foram utilizados à exaustão, o que os tornam mais identificáveis e, portanto, seu poder foi bastante reduzido. Mas os truques são muitos e desconfio que muitos outros permanecem no escuro, influenciando e destruindo. A destruição da sociedade ocidental. Para impor uma nova civilização, antes é preciso destruir a existente. Para destruir uma civilização, é preciso atingir os pilares sobre os quais ela se sustenta. A sociedade ocidental se desenvolveu durante os últimos 2.500 anos com fundamentos oriundos da Grécia Antiga, da República e do Império Romanos e do cristianismo. Estes foram os principais influenciadores do Ocidente, como conhecemos. Destes agrupamentos de ideias, a sociedade ocidental retirou o que cada um tinha de essencial. Dos gregos, aproveitamos a filosofia, a nobreza da política, dos romanos, o direito e sua execução, a ordem, os seguidores de Jesus Cristo enraizaram na sociedade seus princípios e sua moral, que moldaram não apenas a sociedade, mas também a alma das pessoas. Filosofia grega, direito romano, moral cristã. Esses são os alvos dos tiranos. Eles pretendem espalhar a barbárie por estas três áreas e do caos acreditam que conseguirão emergir a NOM. Rockefeller fala em sua biografia de 2002 que, entre aspas, só falta a crise certa para as pessoas não apenas aceitarem a NOM, mas pedirem por ela. Tá ou não tá acontecendo isso aí, gente? Essa teoria da conspiração? Filosofia. Por filosofia grega, entendemos não apenas o que escreveram os gênios gregos da antiguidade, mas por uma espécie de amálgama de alguns princípios que depois passaram a nortear o pensamento da elite intelectual na antiguidade, Idade Média e Renascença. Podemos incluir como alvo a retórica objetiva, a argumentação, dialética, lógica, autoanálise. O ataque não se limita aos gregos, mas a esta, entre aspas, forma de fazer filosofia, que coloca a realidade acima da ideia, base do pensamento dos três maiores gregos, Sócrates, Platão e Aristóteles, e que os filósofos cristãos da Idade Média aperfeiçoaram através dos séculos. O método de ataque também varia bastante, da vulgarização da filosofia ao seu afastamento das ciências, passando pelo desaparecimento de autores, entre aspas, perigosos,
A promoção dos filósofos ambíguos, contraditórios, confusos, loucos e mentirosos que passaram a dominar o panorama intelectual de nossa época. Essas ações destruidoras contra a filosofia acabaram se transformando na destruição da inteligência. Os desdobramentos dessa guerra são imensos e inimagináveis. Outro subtítulo agora: Direito. O caos jurídico é um objetivo essencial ao plano de governo mundial. Basta uma lei contraditória para destruir o edifício jurídico de uma nação. Imagine dezenas delas. Todos os países passam atualmente por grandes modificações legislativas e estão buscando direitos exclusivos, muitas vezes privilégios descarados, e criam leis, entre aspas, positivas, que ferem a igualdade pregada na Constituição. Isso está acontecendo em todos os países. A contradição e as posteriores jurisprudências estão destruindo os sistemas jurídicos de muitos países, jogando na mão do juiz definições antes constitucionais. Esse ataque às estruturas do direito não é consequência de juristas inaptos. Isso é parte do plano. Nas últimas décadas, tem acontecido uma padronização nas legislações internacionais. Leis vêm prontas da ONU e não levam em consideração as características próprias a cada povo ou à Constituição vigente do país. Outro subtítulo agora: Moral. Os valores são os parâmetros que regem a vida do indivíduo diante da sociedade e perante a consciência em seus atos solitários. Mesmo mudando a sociedade, sem mudar os valores que estão no íntimo das pessoas, não será possível adaptar o homem a N.O. Para isso, será necessário criar, entre aspas, novo homem, dotado de valores morais compatíveis com o novo sistema de crença e de controle que estamos presenciando. Politicamente correto, né? A moral cristã acabou com a escravidão, tornou lugar comum a igualdade, negou a superioridade de alguma raça, condenou a ganância e o exagero, promoveu o amor ao próximo, a caridade, o perdão, a ajuda aos desfavorecidos. Todos estes elementos não interessam de maneira alguma aos totalitários, que se imaginam superiores, iluminados e pretendem extinguir o livre-arbítrio do contexto social. Nada é mais obstáculo às pretensões dos totalitários do que o cristianismo. Destruir o cristianismo é hoje o objetivo principal da NOM, e com esse intuito trabalham diariamente. São milhares de ações espalhadas por todas as áreas, das proibições de crucifixos e bíblias ao incentivo dado a outras crenças e o fomento do ateísmo militante. As frentes de ataque são tão amplas e complexas que impedem uma completa compreensão e uma defesa adequada. A Igreja Católica é um alvo muito importante para todas as ideologias totalitárias. Mesmo com membros da sua cúpula envolvidos nos planos ou indiferentes às suas consequências, a instituição continua a ser um obstáculo no caminho do governo global e deve oferecer resistência à NOM. Isso parecia em 2015, porque hoje a gente já sabe que não está bem assim. Independente da postura de seus líderes atuais, sua tradição foi disseminada através de 20 séculos e permanece na cultura e na moral de todo o mundo ocidental. Guardadas as proporções, pode-se dizer o mesmo das demais denominações cristãs. Para se ter uma ideia da manipulação contra a Igreja Católica, por exemplo, praticamente ninguém sabe que ela mantém na Ásia 1.076 hospitais, 3.400 dispensários, 330 leprosários, 1.685 asilos, 3.900 orfanatos, 2.960 jardins de infância na África, 964 hospitais, 5.000 dispensários, 260 leprosários, 650 asilos, 800 orfanatos, 2.000 jardins de infância. Na América, 1.900 hospitais,
5.400 dispensários, 50 leprosários, 3.700 asilos, 2.500 orfanatos, 4.200 jardins de infância. Na Oceania, 170 hospitais, 180 dispensários, 1 leprosário, 360 asilos, 60 orfanatos, 90 jardins de infância. Na Europa, 1.200 hospitais, 2.450 dispensários, 4 leprosários, 7.970 asilos, 2.370 jardins de infância. Outro subtítulo agora, a Revolução Cultural, por onde eles ferraram com tudo, né? Para que fosse possível evoluir um plano destas dimensões sem que houvesse uma resistência intransponível, outro plano ainda mais elaborado foi preciso, e este teve sua implantação ainda mais lenta. O que podemos chamar de revolução cultural é um conjunto de fenômenos, em sua origem não espontâneos, criados, fomentados ou dirigidos para provocar modificações em todos os níveis da sociedade ocidental. Da simples destruição da linguagem e da inversão de valores, passando pela destruição da tradição e indo até a modificação do juízo sobre as condutas, toda uma rede de ataque é empreendida simultaneamente, de forma a causar profundas modificações na sociedade. Essas modificações estão ancoradas em mudanças culturais anteriores e acumulam-se para influenciar outras inovações, formando desta maneira uma mentalidade de aceitação e conformismo diante da nova cosmologia do novo, entre aspas, Zeitgeist, do novo, entre aspas, espírito do tempo, que eu acho que é isso que significa esse Zeitgeist. Aí, próximo subtítulo, Engenharia Social. Assim como um engenheiro civil planeja e executa uma obra cuidando de cada uma das partes que compõem o edifício, um engenheiro social dedica seu tempo a estudar cada uma das partes envolvidas na criação de uma civilização. Da mesma forma que não foi um engenheiro sozinho que planejou Dubai, são centenas, talvez milhares de engenheiros sociais que estão incumbidos de construir a civilização vindoura. Cada aspecto da sociedade é analisado, projetado e executado separadamente, como uma obra. A diferença é que no campo social, ao contrário de uma construção civil, a matéria-prima é viva e possui uma dinâmica que obriga o engenheiro a prever uma reação como consequência de um estímulo. A toda ação corresponde uma reação. Este dinamismo é a grande dificuldade do negócio, mas é exatamente neste estudo que se encontram muitas mentes privilegiadas, vendendo suas análises e projeções a peso de ouro, tudo de forma discreta e muitas vezes confidencial. Cabe ao engenheiro social prever a reação que determinado estímulo terá na sua, entre aspas, matéria-prima. Por meio de experimentos sofisticados e caros, essa previsão passa a ser estatística e então é possível ajustar reações às metas e alcançar objetivos não declarados no estímulo. Essa engenharia social abrange as mais diversas áreas e atinge todas as condutas humanas. Está na economia, na política, na cultura e principalmente na educação. Outro subtítulo agora. Dividir para conquistar. Né? Uma característica evidente dos tempos modernos é a separação, a formação de grupos, linhas, tribos, bandos, tendências e demais agremiações dos mais variados formatos e mais diversos temas, enfoques, métodos, etc. É evidente que desde que o homem é homem, existem aglomerados humanos e deles sempre decorrem subdivisões. O que ocorre de diferente em nosso tempo, cada vez com mais frequência, é um estranho incentivo para a divisão. Por todos os lados é possível notar esta característica quase fractal que parece se avolumar desde a Reforma. No século XX, essa tendência se firmou e se ampliou consideravelmente, em especial após a década de 50. Na década de 50, por exemplo,
parece ocorrer uma divisão muito profunda, que influenciaria muitas outras posteriores. Talvez, pela primeira vez na história, um filho tem gostos musicais radicalmente diferentes dos seus pais. Para nós, que vivemos atualmente no mundo de modas efêmeras, fica realmente estranho imaginar as mesmas músicas sendo tocadas por várias gerações. Outro subtítulo: Desinformação e burrice. Dentro da estratégia da comunicação, duas tarefas aparentemente distantes se complementaram na busca de objetivos quase sempre inconfessáveis em público. Para que a artimanha funcione, é preciso que todas as aparências indiquem que as duas são inconciliáveis. Por um lado, o profissional da desinformação deve parecer absolutamente independente e, se possível, deve dar evidências de que trabalha para um senhor destino. Garantida a credibilidade do agente, ele passa a trabalhar com as informações obtidas pela espionagem de forma a influenciar decisões equivocadas no inimigo. O espião, por sua vez, percebe onde se encontram as fragilidades, as brechas e as inseguranças da vítima, e a inteligência define qual será o foco da desinformação, tendo em vista um resultado esperado. Esta reação desejada é o objetivo de ambos, espião e agente da desinformação, e para conseguir seu intento utilizam-se de verdades e mentiras numa teia complexa que não pretende deformar a opinião da massa nem convencer multidões, mas apenas alguns indivíduos colocados em postos-chave. Controlar essa delicada série de causas e consequências exige uma técnica sofisticada que envolve altos conhecimentos científicos. Para infectar um órgão ou uma empresa com o vírus da informação equivocada, de forma a conseguir uma decisão favorável, os agentes da desinformação usam dos mais variados artifícios, da psicologia e retórica à intimidação e chantagem. Com uma função menos técnica e em maior número, existem o que eu chamo de, entre aspas, agentes da confusão, ou agentes do emburrecimento. Não possuem a sofisticação nem as informações privilegiadas de que dispõe o, entre aspas, desinformante, e o espião também não precisam da descrição destes. Pelo contrário, já que sua função é exatamente aparecer. Suas teorias se espalham misturando verdades em coisas absurdas, de maneira a dificultar a vida de quem pretende entender o que de fato está acontecendo. Na maioria dos casos, são pessoas desqualificadas e trabalham sem nem mesmo saber para quem. A vaidade de aparecer como alguém que conta novidades os transforma em alto-falantes das mais bizarras ideias, sujando a imagem dos que estão realmente tentando alertar a sociedade. O objetivo do incentivo e destaque que estas figuras ganham e sua própria existência é a ridicularização premeditada dos verdadeiros informantes. Outro subtítulo: Coletivismo versus individualismo. Apesar de publicamente as discussões políticas parecerem ocorrer entre polaridades partidárias e entre preferências econômicas, o verdadeiro embate atual é entre duas formas de ver o mundo. Sendo bem simplificador, de um lado estão aqueles que colocam o livre-arbítrio e a responsabilidade individual como princípio fundante da ordem social. De outro, estão todos aqueles que se apoiam na coletividade como forma de atenuar a responsabilidade e eliminar o mérito do individualismo. Como o sistema tem interesse por toda e qualquer forma de homogeneizar a população, de forma a permitir as generalizações necessárias à implantação de um governo mundial, promove e financia toda a iniciativa que tenha entre suas metas alguma forma de coletivização do, entre aspas, espaço, seja público ou privado.
Dentre as ideias coletivistas que mais agradam aos planejadores do NM, do Novo Mundo, estão aquelas que fazem as pessoas pensarem todas da mesma forma, seja por meio de palavras de ordem, seja criando expressões vazias sobre as quais se implanta um significado ideologicamente vantajoso. Outras ideias valorizadas são as filosofias intrinsecamente confusas ou contraditórias, que afastam o estudante da verdade e até da vontade de conhecê-la. Não é por outra razão que os livros de autoajuda barata são promovidos com tanto empenho pela indústria livreira, assim como os filósofos, mais enaltecidos são os alucinados e os mentirosos. A diversidade de ideias dificulta a doutrinação e o planejamento de ações futuras. Para implantar as demais etapas faltantes da estrutura global, eles contam com determinadas reações por parte do povo. Essas reações foram planejadas e estão sendo condicionadas das mais variadas formas: cinema, televisão, literatura, imprensa, escolas, universidades e o falatório dos, entre aspas, formadores de opinião. Doutrinam por décadas todo e qualquer indivíduo socializado do Ocidente. A saída para esta arapuca é sair do condicionamento e reagir diferente do que eles esperam. Para ser livre e prosperar, a sociedade só pode se estruturar no indivíduo, na sua individualidade, na sua liberdade, no seu mérito e na sua responsabilidade. Tudo que estiver fora deste livre-arbítrio é ditatorial. Não existe igualdade em nada na natureza. Portanto, não pode existir igualdade entre os homens ou em uma sociedade humana, apenas diante da lei e aos olhos de Deus. Outro subtítulo: Dialética Hegeliana. Hegel foi o gênio alemão que mais contribuiu para o estudo do confronto de discursos desde Aristóteles. Sua análise da retórica e da lógica da argumentação percebeu detalhes importantes sobre a confiança e o convencimento, dando importantes subsídios para o desenvolvimento de uma verdadeira ciência de persuasão. A persuasão, segundo Hegel, é um ato cognitivo que ocorre durante a travessia de um caminho tortuoso, local do embate entre tese e antítese. Ao final desta travessia, moldada pelas pressões opostas, resulta a síntese. O simples desdobramento desta ideia deve servir de base para a compreensão de toda forma de agir, tendo em vista que o controle da imprensa está todo nas mesmas mãos. Criar uma tese e uma antítese e conduzir seu confronto de modo a obter um resultado esperado, entre parênteses, a síntese. Não me parece nem mesmo difícil. Essa estratégia tem sido constantemente usada como forma de manipular a opinião pública e a própria polarização política, tão comum a muitas democracias modernas, é um de seus frutos. A importância da linguagem é outro subtítulo. A importância da linguagem é outro subtítulo. Não existe revolução cultural sem a destruição da linguagem. Depois do relativismo, nenhum outro fator tem tanta influência na inversão dos valores de uma sociedade. A língua faz o papel do cimento de um povo. Junto com a religião, são as fundadoras da civilização. Todas as partes que formam uma civilização são agrupadas em torno da possibilidade de enviar e receber informações compreensíveis. Quando esta possibilidade é impedida ou limitada pela incapacidade de compreensão de um membro, ele se isola dos demais e para reintegrá-los somente por meio da educação. Criar uma, entre aspas, nova língua, entre parênteses, ou nova língua, tão flexível a ponto de não mais diferenciar o errado do certo. No meu entender, não apenas não vai ajudar em nada aquele que fala errado, mas também vai destruir os parâmetros do idioma no longo prazo. A ideia de que corrigir o estudante é um ato, entre aspas, repressivo e todas as outras teorias absurdas que orbitam ao seu redor
tem colaborado decisivamente para a desgraça educacional brasileira. O chamado, entre aspas, preconceito linguístico serve como perfeito exemplo destas falácias irresponsáveis. Mudanças frequentes nas normas gramaticais são outro ataque frontal à integridade da linguagem. Estas mudanças, inúteis e empobrecedoras, vão impedir os leitores mais novos de admirar as belas obras dos seus antepassados. Isso é um fato inquestionável. Outro é este: uma língua uniforme em toda a sociedade é condição mais que necessária à democracia. É essencial e fundante desta mesma. Sem que todas as pessoas possam se comunicar usando as mesmas palavras e as mesmas regras gramaticais, como garantir a estas pessoas a igualdade perante a lei? Não é preciso ser muito inteligente para perceber que esta estúpida teoria do preconceito linguístico, as mudanças no idioma, a promoção da vulgaridade, da burrice e da ignorância como mérito, não são fatos espontâneos, fazem parte de um plano diabólico. Mais um subtítulo: Novilíngua. Se Aldous Huxley acertou sobre a disseminação das drogas e a vulgarização do sexo, seu compatriota George Orwell teve uma feliz percepção sobre a utilização da linguagem como forma de alienação. A Newspeak, ou algo como novilíngua, é uma usurpação da língua, reduzindo, limitando ou invertendo um significado e, consequentemente, moldando o conteúdo de todo o discurso de acordo com a circunstância e a necessidade. A novilíngua, na verdade, vem sendo utilizada há muito tempo, mas atualmente ela virou regra e diariamente é possível encontrar pérolas na imprensa e nas universidades. Além de se apropriar de palavras que sejam benéficas à construção de sua imagem pública, invertem o significado de muitas outras, de forma a atenuar as críticas ao seu projeto e glorificar aqueles que contribuem para a implantação deste. Os termos, entre aspas, conservador e, entre aspas, progressista, são exemplos de palavras que perderam seu significado original e adquiriram um conceito ideológico e desde então são usados para rotular pessoas ou ideias de forma arbitrária e desonesta. Entre aspas, conservador é uma palavra tida como maléfica para a imprensa e para a academia, por exemplo. Jornalistas e intelectuais brasileiros costumam fazer careta quando a pronunciam. E recentemente a palavra passou também a substituir os pejorativos, entre aspas, conservantes, nas embalagens dos produtos. Coincidência? Não sei. Por outro lado, dentro do significado da palavra, entre aspas, progressista, cabe tudo o que é bom, mesmo que este tenha sido o tema de várias campanhas de Stalin, aquele que matou 45 milhões de pessoas do seu próprio povo. Como estas palavras atualmente representam duas forças políticas, também por força desta vontade insaciável de rotular, dividir e conquistar, jogam tudo o que é ruim dentro de um conceito e em seguida aprisionam o seu adversário político dentro dele. Depois separam esse grupo indefinidamente, rotulando sem parar as subdivisões até que tudo não passe de discussões avulsas sem qualquer consequência real. Outro subtítulo: o politicamente correto e os idiotas. Utilizar a linguagem como arma psicológica de denominação não é uma ideia nova. Paul Joseph Goebbels substituiu algumas palavras e eliminou outras que incomodavam o projeto nazista. Antes, na União Soviética, quando Adolf Hitler ainda sonhava quando o Bigodinho ainda sonhava ser artista, Lenin transformou o significado de algumas palavras e proibiu outras tantas. Antônio Gramsci, que aprendeu com Karl Marx, também ensinou a destruir a linguagem como forma de implantação de, entre aspas, uma nova ordem social e cultural.
E Maquiavel ensinou que o príncipe deve vencer seu povo a usá-las conforme a sua conveniência. O que estes crápulas sabiam é que quando a linguagem declina, a capacidade de compreensão da realidade diminui na mesma intensidade. Quem não compreende os fatos não pode avaliar, não pode comparar, não pode reagir, mas pode e será manipulado. Essa onda do politicamente correto não é espontânea e não é, entre aspas, bacana. É uma ideia satânica criada nos anos 40 e aperfeiçoada nas décadas seguintes por influentes acadêmicos de universidades americanas ligadas aos grupos globalistas. Seu objetivo é destruir a capacidade cognitiva, impondo regras morais contrárias às regras que regem a linguagem e a comunicação das pessoas. Esta técnica psicológica já estava nos estudos de Ivan Pavlov e foi aperfeiçoada em diversos experimentos controlados por programas governamentais, como o MKUltra, ou por organismos privados, como o Tavistock Institute, desde os anos 40 e pelo menos até a década de 1960. Os russos e chineses também. Então, os russos e chineses também estudaram bastante esse assunto e suas ditaduras usaram muitas dessas técnicas. Comprovada a velhice e a má fé que a originou, passemos então à sua estupidez. Como funciona a destruição da linguagem pelo, entre aspas, politicamente correto? Em que consiste de fato esse troço? Consiste na esmagadora maioria das vezes em substituir uma palavra por uma expressão, entre aspas, não significante, vazia ou por uma palavra que possui outro significado. Afrodescendente não é negro. A Charlize Theron é afrodescendente e é mais loira que a Xuxa. Só aí dá para perceber como é falha essa substituição. O politicamente correto toma a figura de linguagem como fato, o eufemismo como descrição objetiva. Seus defensores acreditam na ideia de que excluir uma palavra pode eliminar um problema, uma estupidez tão absurda que só uma burrice coletiva sem precedentes pode explicar. Esse patrulhamento na linguagem se organizou na nossa cultura, na imprensa e até na literatura. Gerou uma nova forma de censura muito pior, subliminar, rasteira, que só fortalece a hipocrisia, a falsidade e o puxa-saquismo. Seguir essa onda idiota que se replica como vírus demonstra insegurança, necessidade de aprovação e incapacidade intelectual. Além de confundir o intelecto e limitar a imaginação e o raciocínio, o maldito, entre aspas, politicamente correto, ainda traz um problema maior, de ordem moral. Obriga a mentir. Você está vendo um gordo, sabe que é um gordo. Gordo no dicionário quer dizer exatamente aquilo que você está vendo. Mas para não desagradar os patrulheiros da estupidez, você mente, entre aspas, horizontalmente avantajado. Um exemplo mais sério, quando as palavras que indicam objetos, entre aspas, não sensíveis, são esquecidas ou substituídas, os conceitos que elas representam vão para o poço do esquecimento. Já na próxima geração, conceitos como saudade, misericórdia, compaixão podem desaparecer da vida cotidiana das pessoas por séculos, para depois serem restaurados após uma convulsão causada pela repreensão destes instintos naturais. E isto é apenas um dos males dessa doença que infesta toda a sociedade ocidental. Eu vejo a burrice contemporânea, que já é histórica, como consequência da destruição da linguagem, um resultado que prova a eficácia de um plano diabólico. Outro subtítulo.
Valorizar outro subtítulo. Vulgarizar é emburrecer. O trabalho sistemático de vulgarização da cultura tem obtido conquistas consideráveis desde pelo menos o começo da década de 1960. O Brasil certamente não possui o monopólio da estupidez e a homogeneidade dessa onda de, entre aspas, estupidificação que varre o mundo é prova de que tudo isso não é uma decaída espontânea, foi planejada. Assim como a alta cultura é responsável pelo estabelecimento de patamares elevados de política e ética, o inverso é também absolutamente verdadeiro. A decadência cultural do Ocidente tem sido provocada com o intuito de alcançar a decadência moral de toda a sociedade. O ambiente cultural onde mais se percebe a queda vertiginosa da qualidade é a música. É preciso ser surdo para não perceber que a qualidade musical caiu tanto que qualquer comparação coloca os sucessos atuais na categoria de ruídos quando comparados a seus predecessores. Coitado, isso em 2015. Imagina como que está hoje. Esse declínio é o mais evidente de toda a história humana e foi conquistado em apenas algumas décadas de revolução cultural aplicada. Uma simples comparação entre os best-sellers das últimas décadas e seus correspondentes anteriores demonstra que a decadência é gigante, é gritante. O cinema se apegou tanto à técnica que ela extrapolou suas funções e hoje é responsável por mais da metade do, entre aspas, conteúdo de uma obra. Efeitos especiais, tecnologias incríveis e muito dinheiro possibilitaram realizar todos os sonhos dos diretores, sonhos inimagináveis há 20 anos. Na sétima arte, a queda também se deve à demasiada, entre aspas, ideologização das histórias, que se transformaram em panfletos da nova ordem. Sem se esquecer da nova geração de espectadores e realizadores, inculta e incapaz até de entender. Quanto mais conduzir roteiros de maior densidade. Não consigo encontrar outros motivos. Sobre a televisão, nem é preciso falar muito. Mesmo sendo desde sempre a mais popular forma de entretenimento e informação, não produziam lixo com tanta frequência e não davam tanta importância à doutrinação. O que era ruim ficou ainda pior. Outro subtítulo agora. Infantilização da sociedade. Uma coisa que anda me atazanando é que percebo certa tendência nas produções que alcançam sucesso na indústria cultural. Vejo nelas uma tentativa, por vezes discreta, outras mais declaradas, de transformar as pessoas em crianças. Como não é possível infantilizar um adulto sem torná-lo um imbecil, e como a coisa também funciona no sentido inverso, ou seja, a imbecilização transforma adulto em criança, esta tem sido a regra da comunicação de massas. Músicas, livros, filmes, programas de televisão, revistas e jornais que ganham prêmios, dinheiro e destaque são exatamente os mais infantis, não apenas no sentido cronológico do termo, mas principalmente no sentido intelectual. A música explicitamente pornográfica, imoral e vulgar, por exemplo, pode ser infantil ao extremo e quase sempre o é. A indústria cultural se esforça para garimpar o que existe de pior sendo produzido em cada canto do mundo. Uma zapeada pela TV prova as bobagens, fofocas, programas que falam de outros programas, humor infantil e vulgaridades emburrecedoras, então em todos os canais de todas as redes, de todos os países, com uma homogeneidade impressionante. Isso não é uma coincidência, é uma estratégia. Na música, campo onde a destruição já é completa, promovem lixo em forma de grunhidos, onomatopeias, soma corrida de vogais e, quando muito, rimas forçadas, frases toscas e ingênuas.
Os ritmos repetitivos e hipnóticos substituíram as melodias, e hoje praticamente tudo que se produz de música popular, e nesta categoria inclui todos os gêneros que são produzidos e divulgados por esta indústria, é lixo. O mesmo pode-se dizer dos estúdios de cinema, que gastam rios de dinheiro em tecnologia de ponta, roteiros irrelevantes, milhões de palavras de ordem e mensagens subliminares. Todos estes tentáculos pertencem a uma rede de empresas globais de propriedade do mesmo seleto grupo de controladores dos imensos conglomerados de mídia. São estes os juízes que selecionam o que deve ser a vontade do povo. A infantilização ou a imbecilização da sociedade, ao meu ver, tem o objetivo de facilitar o domínio sobre as personalidades inseguras, medrosas e covardes, que serão o padrão da NOM. Indo mais fundo, é possível afirmar ainda que habituar o povo a ser tratado como criança desarma uma futura resistência contra as sanções cada vez mais restritivas que vão sendo impostas visando a implantação desta ditadura mundial totalitária. Um povo infantil passa a depender do Estado como depende de um pai. E como o Estado será sempre representado por aquele que detém o poder, estes passarão a ocupar o lugar da família que o próprio Estado tratou de destruir. Está aí a razão deste incentivo à destruição da família, por um lado, e por outro, o paternalismo das cotas, das ações afirmativas e de tudo que se faz para tornar o cidadão cada dia mais dependente do Estado padrasto. Outro subtítulo. Pelos frutos conhecereis. Uma das verdades inabaláveis que conheci na Bíblia é aquela que diz que é pelo fruto que se conhece uma árvore. Para além da sabedoria em aferir o valor de uma causa, analisando serenamente seus efeitos, a passagem recorda que um fruto é nutrido com o tempo e criado sob influência apenas secundária do ambiente. Em outras palavras, e remetendo ao nosso assunto, ideias têm consequências e seus autores responsabilidade. No caso das ações afirmativas, positivas, propositivas ou dê a elas o nome que queira dar, é muito fácil identificar em sua essência esse conceito expresso na sentença bíblica. Em quase todas elas, com raríssimas exceções, o fruto apresentado é inferior ao prometido, para dizer o mínimo. Na maioria das vezes, o resultado é ainda pior. Boa parte das ações afirmativas não apenas deixam de cumprir seu objetivo declarado, como trazem o mal em germe e este se instala e cresce no seio da sociedade na razão direta do bem prometido. Outro subtítulo: O cavalo de Troia. Assim como na narrativa de Homero, quando os gregos entregaram aos troianos um belo cavalo de madeira recheado de soldados, a sociedade ocidental tem recebido presentes malignos embelezados por uma carapaça bondosa e bem intencionada. São as chamadas ações propositivas, muito conhecidas no Brasil como, entre aspas, ações afirmativas. As ações afirmativas têm todas elas o intuito não declarado de minar as resistências da sociedade e,